Como todos nós provavelmente já estamos carecas de saber, Shuumatsu no Valkyrie é um mangá de batalhas no Ragnarok entre deuses e humanos. E a maioria desses deuses usam armas divinas no meio das rodadas, várias armas diferentes. Mas vocês já se perguntaram qual delas deve ser a mais forte de todas? Porque nós vamos responder essa pergunta agora mesmo nesse ranking das armas divinas mais fortes de todo o Shuumatsu no Valkyrie. Mas antes de tudo, eu tenho aqui um pequeno detalhe informativo que vocês precisam saber sobre esse nosso ranking. Nós vamos considerar o potencial da arma em si e não de quem possui ela. Como por exemplo, o poder tem que ser totalmente da arma do que só da pessoa que está controlando ela. E nós também só vamos levar em base o que apareceu no mangá e nada além disso. Então, já começando com o 7º lugar, colocamos o Tridente de Poseidon. E essa arma está aqui porque, em questão de arma divina, ela não é especial em nenhuma maneira, já que esse tridente é só um tridente comum e não faz mais nada além disso. Quem faz todo o trabalho é o Poseidon no meio dos ataques. E um detalhe na minha opinião é que eu não acho que ela seja a melhor arma para alguém tão rápido como Poseidon. Porque normalmente, quando o personagem é muito rápido, ele precisa de uma arma mais aerodinâmica para que ela possa acompanhar os seus movimentos. E o tridente não é tanto assim, já que ele é praticamente um garfo. E tendo dito isso, já podemos ir para o 6º lugar com o Bidente de Hades, que acaba se encaixando infelizmente no mesmo quesito que nós colocamos a arma do Poseidon, porque ele não faz nada além de ser forte ou poderoso usando ela. Eu só coloquei um pouquinho mais acima do tridente por causa que ela é mais aerodinâmica e também pode ser quase usada como uma lança, já que uma ponta é maior que a outra no mangá. Mas então, se a gente quisesse tirar esse detalhe da arma ser mais manuseável, digamos assim, do que a outra, no fim da lista, as duas são quase que iguais. Poderíamos trocar as duas de lugar no ranking e a situação continuaria a mesma para todos os outros. Mas antes que vocês falem sobre a Icor Desmos aqui do Bidente, infelizmente, não estamos considerando essa transformação em específica, já que ela precisa do sangue do Hades para que tudo aconteça. E a partir desse ponto, a gente não consegue mais considerar que essa transformação é algo que somente a arma divina pode fazer independentemente. Mas seguindo em frente para o 5º lugar do ranking, com o cajado de Apomios que o Beo usava. Porque mesmo que ele não seja uma arma divina propriamente dita, já que ele tem o formato de um cajado e nenhum tipo de arma, ele só está mais acima aqui porque é ele que amplifica o poder do deus no meio da batalha, o que acaba dando uma grande vantagem para quem quer que use especialmente o Beo, por causa que ele tem uns poderes da vibração, e isso só fica cada vez mais forte usando o cajado. E eu acredito que se o Beo não tivesse usado essa sua arma divina, ele teria perdido a rodada com toda certeza, por causa que ele usava esse cajado para tudo, todos os ataques, principalmente aquele seu golpe super poderoso do pecado original do submundo Caos, já que ele tinha que concentrar suas duas mãos no centro do cajado para que o ataque acontecesse e causasse aquela explosão. O mesmo se aplica para aquela sua defesa super forte, onde ele também concentrava as duas mãos, mas não com a intenção de fazer aquela explosão gigante. E então, ele precisava ficar um pouquinho mais acima que as duas outras armas que não têm poder algum, mas também um pouco mais abaixo do que outras armas divinas que nós consideramos bem mais poderosas do que ela, como essa que nós veremos agora no 4º lugar da lista, sendo a Clava de Hércules. E infelizmente, essa arma divina é aquela onde a gente aplica aquela mini regra que colocamos no começo do vídeo, que a gente só vai considerar o que apareceu no mangá. Porque a Clava de Hércules, supostamente na teoria, usa o poder dos 12 trabalhos que ele cumpriu para que se tornasse um deus da guerra ou deus da fortitude, dependendo de onde você lê. Mas aí vem aquele pequeno caso,
de que na batalha de Hércules vs Jack o Estripador, nós vimos somente 4 trabalhos serem utilizados de todos os 12, e dentre esses 4, somente 3 tiveram seus efeitos realmente revelados e descritos no mangá e também no anime. O primeiro dele era o Leão de Nemeia, rugido devorador de terra, onde ele dava uma pequena rugida na direção do seu inimigo com aquela cabeça de leão na clava, criando uma onda azul de choque bem poderosa, destruindo as coisas em seu caminho e também afastando o seu inimigo. Praticamente um golpe de longa e curta distância ao mesmo tempo. O segundo é a ave do lago Estínfalo, que produz uma ventania na direção que o Hércules desejar. E por último, que foi mostrado, o Cerberus, cão de Hades, que consome a vida dele em troca de um poder, o que acaba tornando um poder suicida e não sendo assim tão bom de ser utilizado nem mesmo para o Hércules, por causa que aquele que o touro de Creta, que o Hércules pretendia usar contra o Jack antes dele arremessar o relógio do Big Bang, nem sequer foi mostrado o que é que ele pode fazer. Então a clava teve que ficar um pouco mais abaixo no ranking, porque ele não mostrou todo o potencial que ele tinha no mangá, mas isso ainda a torna uma das armas mais poderosas que nós temos por aqui. E chegando então no nosso tão esperado top 3 das armas divinas. Em terceiro lugar, o cajado dos 6 reinos do Buda. E o principal motivo dele estar aqui são as suas 5 formas conhecidas, que aparecem no meio da 6ª rodada contra o Zero Fuku e contra o Rajun. E todas elas tendo sua característica específica, mas com uma pequena desvantagem, que eu só vou falar aqui no final. O primeiro reino que ele mostra é o Reino Divino Lokapala, onde Cajado assume a forma de uma alabarda, onde faz ele ter um maior alcance de golpes e também mais certeiros. O segundo reino é o Reino Humano Ashkaya, fazendo então que ele tome a forma de uma espada curta para ser usada em combate mais corpo a corpo. E a maioria das armas do Buda são desse jeito, mais corpo a corpo, onde ele tem que chegar mais perto do inimigo. O terceiro reino, o Reino Animal Nirvana, virando uma clava pesada para ataques mais fortes e também mais certeiros no seu inimigo, onde ele é cheio de espinhos em sua volta, tornando ainda mais destrutivo. O quarto reino, Reino Ashura Amza, que para mim é uma das melhores formas do cajado, que ele forma quase que um enorme escudo poderoso, que protegeu o Buda de quase todos os ataques que estavam vindo na direção dele. E eu acho que esse escudo já fica bastante acima dos outros, porque dá alguns pontinhos a mais, já que é a única arma divina que a gente viu até agora que realmente tem um escudo, exceto a do Bel, por causa que a dele é um poder do próprio ser divino e não da arma. E o último reino que foi mostrado aqui na arma do Buda foi o quinto reino, Reino Preta Salakayas, que é a forma mais forte que nós vimos dessa arma, que se transforma em praticamente uma foice com uma cabeça de leão que pode até cuspir um raio ou um poder da boca para fazer com que o golpe vá ainda mais forte e mais profundo no seu oponente. E apesar de que o único reino que não apareceu no cajado do Buda foi o Reino Infernal, a arma dele só tem uma pequena desvantagem além da curta distância, que ele precisa das suas emoções, porque são elas que mudam a forma do seu cajado. Não é algo que ele pode controlar livremente, sendo quase que uma arma que decide por ela mesma qual coisa que ele vai ter que usar no meio da batalha. E isso, querendo ou não, é uma pequena desvantagem. E em segundo lugar, o mais inesperado que vocês poderiam imaginar, o Cutelo da Miséria do Zero Fuku, que é uma arma feita do próprio corpo dele, que fica maior, mais forte e com mais espinhos do que antes, quanto mais miserável ele se torna. O que faz isso uma arma perfeita para batalhas que durem muito tempo ou para alguém que não é tão forte quanto o seu oponente. Porque quanto mais ele erra, quanto mais ele não consegue vencer, mais forte ele vai ficando.
principalmente com esse poder roubadíssimo do Cutelo da Miséria, que ele pode mudar de forma, sem depender de nada. Ele pode mudar com quantas formas quiser, da maneira que desejar, ficando inclusive quase do mesmo tamanho da arena do Ragnarok, coisa que poucos lutadores aguentariam, porque até o Buda suou frio naquele momento. E outra forma também desse cutelo, que eu tenho certeza que vários lutadores teriam dificuldade, é aquela que ele faz que todo o cutelo se divide em vários tentáculos ou partes diferentes de lâminas e ele persegue o seu oponente. É como se ele pudesse fazer o que quer que imaginasse com essa arma. Mas ainda não supera o nosso primeiríssimo lugar, Mjolnir, o martelo de Thor, que desde o seu primeiro momento aparecendo no mangá, é dado como a arma divina mais poderosa, capaz de partir oceanos e a terra ao meio. E que além disso, junto do Thor, nós vemos que raios são produzidos no meio dos ataques e que pelo mangá nos dão a entender que o próprio Mjolnir do Thor é quase que uma coisa viva, podendo despertar para que ele use todo o seu poder total, pulsando com aquelas veias dentro com uma carne viva. Sem falar que o golpe mais poderoso de toda a obra de Shumatsu também pertence ao Thor junto do Mjolnir. Nada mais justo para a arma divina mais poderosa de toda a obra. Mas agora me digam vocês, o que é que acharam desse nosso ranking de todas as armas divinas ranqueadas de todo Shumatsu no Valkyrie? Porque se vocês gostaram desse ranking aqui, vocês podem deixar outras sugestões aqui nos comentários, que nós vamos fazer de bom grado, porque nós amamos fazer conteúdo que vocês vão gostar. Por isso, nada mais justo que vocês também deem uma pequena ajudinha nos comentários. E por último, porém não menos importante, um momento especial para os membros do nosso canal. O historiador Jonathan Rock, Ian Thales, Yamado, Canibal Vegano Trupe, Cherland Zero, Vianney Zutirra e Felipe Silva.